Olá, estamos aqui com a nossa irmã Maria. Amém. Maria Barbosa. Muito feliz, irmã Maria, de estar aqui na sua casa. E eu também. De poder conversar com a senhora. O Senhor nos dá essa oportunidade. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. A irmã Maria é uma das nossas primeiras irmãs aqui da igreja em Fortaleza. E nós viemos aqui aprender com ela, saber sobre a sua história de vida, sobre o seu legado. Nós ficamos muito felizes Amém. da senhora poder compartilhar conosco as Até. maravilhas que o Senhor fez na vida da senhora, né? E muitos. Amém. Irmã Maria cearense, conheceu o Senhor. Conta aí pra nós, irmã Maria, como foi que a senhora conheceu o Senhor. Fui lá no Nilópolis, na casa da minha filha, que os irmãos começaram a falar, né? E eu achei assim diferente. Aí eles levaram a gente para ir para uma reunião à noite. E era tão agradável as pessoas, tão diferente de onde eu ia. Não sabia onde colocar essa gente, muito gentil. Aí eu digo, aqui é que é meu lugar. Amém. Aí fiquei, né? Aí que eu ia para minha filha, que ia para outra igreja, né? Aí ela dizia, mãe, vem mais para a reunião. Eu digo, estou indo para a reunião. Mas não é a mesma coisa. Eu digo, de fato não é a mesma coisa. Aí também não fui explicar nada para ela, não sabia quase nada. Mas aí fiquei gostando. Aí sempre ia para a reunião, os irmãos estavam lá, a gente ia para as reuniões. E eu fiquei gostando, e o que os irmãos falavam que eu não entendia, falavam os versículos, eu ia procurar na Bíblia e eu digo, aqui está certo. Está tudo certo aqui. Aí fiquei, né? Aí comecei a reunir lá no local que tinha lá. Aí a Isso lá no Rio de Janeiro? No Rio. Aí a Dacia também, Fernanda, eu também, deixou de ir para outra deles. Aí foi. São da sua família, essas pessoas? O Fernando é meu genro, a Dacia é minha filha. Certo. Eu fiquei... Isso mais ou menos foi em que ano? Peraí, deixa eu ver que ano foi. 88. Certo. Foi que a Sueli nasceu, aí ela já tinha 3 anos. Tá certo. Aí quando eu fui para o Rio, quando eu voltei, ela já tinha... O outro ano que eu fui com ela já tinha 4 anos, hoje em 88. Aí a senhora todo ano ia ao Rio de Janeiro, todo ano eu ia temporada lá. Todo ano eu ia para a conferência na Estância. Todo ano, em fevereiro eu ia, de lá eu ia para o Rio, com os irmãos de lá, né? Lá para minha filha. Aí lá ficava. Tinha anos que eu ficava até setembro, aí eu queria vir embora no final de julho, agosto. Aí a minha filha dizia, porque a mãe não espera para outra conferência. Queria que a senhora passasse o ano lá. Ela dizia assim, a mãe passa a vida todo dia lá e quando vem para cá quer ir embora logo. Aí eu digo, tu paga? Ela disse, eu pago. Então pronto, eu vou esperar, pode fazer minha inscrição aí que eu vou. Aí em setembro eu ia com os irmãos de lá, né? Para a conferência. Aí depois que eu chegava, é que passava assim um mês, aí eu vinha embora. A primeira vez que eu fui, que vim conhecer a vida da igreja aqui, eu não conhecia, não sabia onde era. Certo. Aí eu estava curiosa de saber como é que a minha filha mandou uma carta para mim, nesse tempo não tinha telefone ainda não, dizendo pelo irmão o endereço da igreja aqui. Tá. Aí até aquele irmão Felipe que faleceu, né? O senhor levou, né? Certo. Irmão Felipe de Natal, né? De Natal, justamente. Ele vinha para Natal e conhecia o irmão Jacumar. Aí ele conhecia e trouxe uma carta com o endereço do Jacumar aqui, onde era. Antes disso, os irmãos tinham mandado uma... Como é que chama, meu Deus? Sei que eu tinha mandado uma reunião de lá para mim. Eu chorei tanto escutando essa reunião dos irmãos de lá. Aí eu digo, não. Tipo uma fita? Tipo isso. Era uma fita? Sim. Ah, entendi. Aí os irmãos mandaram, aí eu fui
eu ia ver essa fita, mas eu chorava, era muito, assim, com saudade dos irmãos de lá, né? Sei. Porque os irmãos eram tudo tão bem, então eu gostava tanto de mim, tratava tão bem, e eu deles, né? Senhor Jesus. Aí foi tempo que o irmão mandou o endereço do irmão Jackson. Aí quando foi, eu digo, domingo eu vou. Aí chamei meu filho, até o que morreu. Sei. Dia, nós vamos para a reunião domingo. Ele, sim, senhora. Quando eu cheguei lá, não sabia quem era Jacques Mar. Aí eu disse assim, amém, irmão. O senhor que é o Joel? Eu dizendo assim. E aí ele disse, não, eu sou o Jacques Mar. O Joel está viajando. Aí eu fui dizer ele, bem, eu sou daqui, mas estava lá no Rio. Aí conheci lá a vida da igreja através dos irmãos de lá. E hoje estou aqui, não sabia onde era, mas esperei que o irmão mandasse o endereço. Aí ele disse, seja bem-vinda e tudo, falou. Só tinha o Jacomar, o Joel, a Vilani e a Jussara. E a Jussara com os 4 meninos dela, né? E o irmão só com um, com o Felipe. Sei. Ela não tinha, o outro não. Senhor Jesus. Aí, bem, fiquei, né? É bem pouquinho, a gente, uma salinha bem pequenininha. Aí a gente assistiu a reunião, tudo bem. Gostei muito. Aí meu filho também gostou, né? É tanto que ele trabalhava numa ferraria lá no Montes. E eu acho que eu comecei a receber, foi lá na instância, eu fiz logo a inscrição no tempo do jornal, né? Eu fiz logo a inscrição, aí veio lá para casa, né? Jornal da Vida. Sim. Aí meu filho saía, quando ele levava o jornal, né? Aí ele lá por lá, ele deu o jornal. Aí quando foi um dia domingo, ele estava assim, ele chegou, mãe, me dá um jornal daquele para me dar aquele rapaz ali. Na certa ele falou do Senhor, né? Ele veio me pedir esse jornal. Sim. Aí eu dei, fui buscar o jornal, dei para ele. E andei ainda falando para ele, né? Aí o rapaz ficou bem alegre, mas nunca voltou lá em casa não. Mas ele pelo menos falou do Senhor e deu o jornal, né? Aí depois ele morreu. Meu filho morreu afogado, né? Mas eu fiquei indo para a reunião, gostando muito das reuniões. E viajava para todo canto aqui, todo canto que tivesse conferência, eu ia. Amém. Ia para João Pessoa, para Natal, para Cizefedo, para todo canto que tinha eu ia. Amém. Não tinha que me atrapalhasse, graças a Deus que eu não tinha marido, né? Era viúva, só tinha os filhos. Aí eu dizia, meus filhos, eu vou, tudo bem, mãe, pode ir. Eu comecei a ir para todo canto que eu quisesse, eu ia. Irmã Maria, quando eu cheguei na igreja, né, eu admirava muito a senhora, né? Assim, sempre a senhora não faltava às reuniões. Ai, faltava não. A gente, se tivesse carona para a senhora, tudo bem. Se não tivesse, eu ia de ônibus. Se não tivesse, a senhora ia de ônibus. Eu ia de ônibus. A gente passava ali no João 23 para pegar a senhora, né? Muitas vezes eu fui com vocês. Quando passava, me levava, tudo bem. Quando não tinha quem me levasse. Guilherme, mãe Dalva também, né? A irmã Guilherme, pegar eu ia para lá a pé, de domingo de noite, ou na semana. Jorge, né? Ia para lá com a Sueli. Sua neta, né? Sim. Aí eu levava a Sueli até no braço, assim, né? Bem pequenininha, que ela tinha 4 anos. Aí a senhora sempre andava com o jornal para dar vida, andava, para pregar o evangelho, andava, né? Sim, andava com o jornal. Eu não deixava de andar com o jornal, minha bolsa era cheia de jornal, para me distribuir para as pessoas. Onde eu chegava, eu falava do Senhor. Eu viajava para o Rio de ônibus, eu levava um bocado de jornal. Amém. Aí as pessoas, eu falava para as pessoas, mas foi os homens que escreveram a Bíblia, não sei o que. Eu digo, de fato, foi os homens, mas assim, os homens que era cheio do Senhor. Amém. O Senhor inspirava ele e eles escreviam. Porque Jesus não era de Deus, não era para vir lá dos céus escrever aqui para ninguém, mandar falando para ninguém, né? Os homens que escreviam mesmo. Certo. Mas ela pregou o evangelho para a Lena, né? Foi. A Lena era doidinha.
andava com a roupa tão curta. E nesse primeiro dia que ela foi com a saia bem curtinha. Eu morta de vergonha, mas eu digo, o Senhor recebe as pessoas do jeito que a pessoa tiver, né? Aí fomos para uma reunião até lá na casa da filha da irmã Maria Ribeiro. Lembra dela? Irmã Maria Ribeiro, aquela senhora. Ela tinha uma filha que morava lá, parece que é Bosch de Mel. Aí nós fomos para a casa da filha dela, chegamos lá, a filha dela não estava, só estava a irmã Maria Ribeiro, né? Aí quando os irmãos chegaram, até foi o Joel e por causa de irmão, eu morrendo de vergonha, aquela passar bem curtinha. Eu digo, o que eu vou fazer? Eu não vou dizer logo para ela que ela tem que vestir uma roupa comprida, né? A reunião muito boa e ela gostou. Amém. Aí, afinal de contas, nesse gostar, minha filha, ela foi vendo que as irmãs não andavam com roupa curta. Ela mesma... O Senhor foi trabalhando. O Senhor trabalhando nela e ela mesma ajeitou a roupa dela. Eu gostava era muito dela, porque o pai dela bebia. Aí as pobres corriam para as casas. Aí corria lá para casa. E o pai fechava a porta e ele não ia bater na minha porta, né? Eram as suas vizinhas. Era minha vizinha. Ela morava em frente. Amém. Aí ela ia falar para casa. Aí eu começava a falar do Senhor e tudo. E aí ela ficou indo comigo para as reuniões, né? Quem eu via falava do Senhor. Aí sei que, graças a Deus, uma reunião por aqui, por perto, eu não perdi. Amém. Eu ia para o Zé Valdo, quando tinha conferência lá de noite, né? Eu ia de ônibus. Eu digo, quando eu voltar, se tiver quem me traga, quanto bem. Se não tiver, eu venho de ônibus. Indo com a pessoa comigo que me deixa na parada, eu estou indo. Eu ia, apanhava 3 ônibus. Esses terminais. Apanhava 3 ônibus. Apanhava um perto lá de casa, tudo para a Lagoa, da Lagoa apanhava o outro para Parangaba e da Parangaba apanhava o outro que ia para lá. O Zé Valdo. Pro Zé Valdo. É verdade. Aí, para onde fosse eu ia. O lugar fosse de ônibus, eu ia confiando no Senhor, né? Seguindo a pisada do rebanho. Eu digo, o Senhor que me leva, ele vai me trazer. Aí eu tinha muita fé, né? Assim que eu voltava, tinha que estar ali. Quando do Conjunto Ceará tinha um ônibus, eu vinha, quem tinha que me trouxesse de outro carro, eu digo, falar com eles, eu vou com vocês. Aí tá bem ou não, vamos. Agora, quando nós chegávamos ali no Siqueira, na esquina do terminal do Siqueira, certo. Eu descia, ia para o terminal do Siqueira eu apanhava o ônibus e ia para casa. Ia para o terminal da Lagoa, eu apanhava o outro que ia para perto, descia lá perto de casa. E a senhora passou muitos anos também viajando com os irmãos, né? Viajava. Para evangelizar. Foi muitas vezes para o Viajava. Cabrito. Fomos para o Cabrito, todo mês eu ia. Glória a Deus. Todo mês aí pra gente, todo mês eu ia para o Cabrito. Gostava muito de ir para o Cabrito. A primeira vez que eu fui, era uma coisa distante. Aí tinha assim um canto para a gente passar para o outro lado. A gente tinha que subir num tronco de pau e pular lá do outro lado. Aí os irmãos achavam difícil, eu digo, não, dá para me pular. Aí eles me ajudaram só a subir no tronco de pau, aí me seguraram na mão e eu pulei lá do outro lado. Amém. Aí os irmãos começaram a rir, porque eu tinha pulado, mas eu pulei, né? A gente confiando no Senhor, o Senhor nos ajuda a fazer tudo, né? Verdade. Aí fiquei indo, outra vez era pra gente ir lá pro rio, né? Um rio que passava assim depois. Rio Jaguari. Aí foi indo, todo mês eu ia. Ela dizia assim, mãe, não vai não, mãe, que a mãe tá meio adoentada. Aí eu dizia, deixa aí enquanto eu posso. Senhor, deixa eu ir enquanto eu posso. Deixa eu ir enquanto eu posso. Aí eu ia, né? Era difícil tudo. Já eu chegava lá, já no começo, depois não, mas já depois, eu já estava assim um pouco mais mole. Eu chegava lá, o almoço estava pronto, né? A gente almoçava, aí eu ia me deitar logo, não ia fazer nada, né?
Porque no começo eu ajudava a lavar louça e tudo, né? Ajudava a fazer as coisas. Aí já no final eu já estava meio cansada, né? Porque quando a gente já vai ficando velho, vai ficando cansado, né? Aí mais de manhãzinha, bem cedo, eu me levantava, fazia o café, ajeitava o pão, passava manteiga no pão. Aí pedia a irmã para trazer o pão, a irmã Penha. Aí ela trazia, eu passava manteiga. Se tivesse ovos, eu instalava ovos. Aí quando os irmãos se levantavam, já estava a mesa pronta, né? Amém. Servia os irmãos. Servia os irmãos, né? Porque Amém. a gente não servia ninguém, não servia os irmãos, não é bom não. Os irmãos... O Senhor nos ajuda para fazer isso, né? A senhora falou que foi para esse local, né? E os irmãos eram muito gentis, né? Muita gentileza. Muita gentileza. Gostei muito por causa da gentileza dos esse irmãos. Lugar de pessoas gentis, né? Da vida do Senhor. Porque eu cheguei, quando minha filha foi para o Rio cuidar da irmã dela, que ia ganhar neném, Aldaci. Aí nesse tempo ela era solteira. Aí quando ela veio de lá, veio procurar uma igreja batista. A outra minha filha é da Batista. Certo. Aí ela veio procurar uma igreja batista. E procurou. Sei que um dia ela saiu de domingo, mãe, nós vamos procurar. Disse que tem uma para lá, para a banda de Henrique Jorge. Aí a gente foi procurar, até que encontramos essa igreja. Aí ficamos lá. Os irmãos sempre falaram pra gente que a senhora é como uma mãe, né? O João sempre diz que a senhora é como uma mãe para eles, né? Eu gosto muito dos irmãos. Como ser essa mãe, né? De todos. Como é que a senhora pode ensinar aí pra gente, assim, nós somos mais novas? De todos os irmãos eu gosto. Mãe, gosto muito do Jacques Mar. A senhora viu no nosso congresso, ele falou da senhora, disse eu vi aqui, eu assisti aqui o testemunho de quando ele viajava, né? A senhora ia entregar uma oferta para ele. Eu procurava ele. Procurava ele para ele tomar um cafezinho, né? Tomar um café. Porque maravilhosa. Porque era pouco dinheiro, né? Ele dizia assim, pouco, só dá para um café. Mas nós temos aqui a história de uma viúva, né? A senhora me disse que ficou viúva com 49 anos, 49. Né? Com 6 filhos. 6 filhos. E a senhora ganhou de presente um marido maravilhoso, né? Que é o nosso Senhor, né? Foi. Esse uma mulher muito forte, trabalhadora, esse é maravilhoso. Criou seus filhos. Todo mundo se admirava que eu trabalhava muito. E ficou livre para servir o Senhor, né? Foi, justamente. E serviu o Senhor e continua servindo. Olha, esse trabalho que eu trabalhava, eu nunca pedi a ninguém para lavar roupa. Nunca mandei ninguém costurar, porque nesse tempo as fardas dos meninos, quem fazia era a gente, né? Tinha que comprar o tecido e fazer, né? Sim. Mas eu trabalhava, mas costurava as fardas deles, tudinho, e não pedia a ninguém nada. Nunca pedi nada para ninguém fazer, eu mesma fazia. Dia de domingo eu passava o dia lavando roupa. Olha aí. Trabalhava a semana todinha, até sábado, aí dia de domingo. Eu lavava a roupa. Era 6 meninos, era 6 reis. Todo domingo eu lavava 2. Quando terminava de terminar as 6, os 2, já tinha para começar os outros 2, né? Que eu tinha começado. Mas era toda semana que eu fazia isso. Mas eu acho que hoje em dia eu sou cansada assim, de dor por causa de tanto que eu trabalhei, né? Irmã Maria, e tá com alguns meses que a senhora tá doente, né? Tá fazendo um tratamento. Tá fazendo um tratamento, não paro de ir ao médico, o médico passa remédio, eu tomo, o médico passa exame, eu faço. Já tive internado umas poucas vezes. Aí no dia que eu fui para o seu médico, ele falou que eu levei o exame, ele mandou logo pressinha lá para o INSS, né? Fazer os papéis lá, levar os papéis. Aí, nesse dia, a Aldisa se internou. Ficou as 2 doentes? As 2 doentes. E eu nem sabia. A filha da senhora, né? Que a senhora mora com ela. A Aldisa nem sabia que ia se internar. E nem me disse nada. Daí que ela foi no posto, quando ela chegou, eu disse, Aldisa, tudo bem? Ela, tudo bem. Aí quando a Aldisa saiu, sumiu. Por Deus que essa menina que trabalha aqui, estava aqui, né? Certo. E ela é um amor.
Eu perguntava, cadê Aldísio? Tadeu dizia, está esperando para fazer um exame. Aí só falava isso, esperando para fazer um exame. E eu, que exame é esse que nunca sai? Mas aí eu desconfiei, né? Aí eu desconfiei que não era normal, não. Me deu uma vontade de chorar. Mas me deu uma vontade de chorar, uma coisa ruim, uma vontade de chorar. Aí eu lembrei daquele lencinho que o irmão deu, que disse que se é de você orar, chorar, né? Se preocupar para orar, né? É. Aí eu tenho aquele lencinho ali na minha cama. Certo. Aí eu olhei pro lenço e disse, que eu vou fazer isso mesmo. Amém. Aí comecei a orar por ela, né? Comecei a orar por ela e por mim, né? Amém. Comecei a orar, aí era para mim ir para fazer o INSS, para ajeitar esses papéis para poder fazer o tratamento. Aí a Bisa foi e ligou para o Aldair. Aí o Aldair disse que a gente fosse, aí que esperasse lá no centro, deu lugar para a gente esperar, que ele vinha. Quando chegou lá, daqui a pouco ele chegou. Aí pegou os papéis, foi falar com o rapaz. Sei que quando ele desceu, já estava tudo pronto. Aí lá vem nós, trouxe nós. Aí quando chegou, que entregou logo, eu entrei direto para começar a diálise. Com quantos meses que a senhora está fazendo? Já está com 1 ano e 2 meses, 3 meses. Né? Foi no dia 17 de maio do ano passado. E o que a senhora tem dito ao Senhor? No começo eu achei ruim, eu passei mal. Era um negócio estranho, era uma coisa tão chata. Depois eu comecei a orar, pedi ao Senhor que me conformasse, que era que eu tinha que fazer aquilo ali, eu tinha que fazer, né? E eu só queria que o Senhor me ajudasse. Estivesse com a senhora. Aí estivesse comigo, me ajudasse e tivesse com a Lisa também. Amém. Aí sei que essa Lisa não vinha e nunca chegava esse dia de fazer esse exame. Aí, mas eu já estava sabendo que não era só isso não, né? Tinha outra coisa. Mas só que eu não sabia o que era, né? Mas aí eu comecei a orar, orava de manhã, de tarde, de noite, toda hora, que eu não tinha o que fazer, né? Não fazia nada, né? Só orava. Aí quando foi, depois que a Alisa chegou, foi que eu fui saber. Porque ninguém me dizia nada. Tadeu só dizia que ele estava esperando fazer um exame. Eu sei. Ele não queria. Graças ao Senhor passou, né? Passou, graças a Deus. Quando ela veio boa. Aí começou a tomar remédio, graças a Deus está bem. Irmã Maria, nós somos muito gratas de ter a senhora na nossa vida. Amém. Certo? Nós estamos orando pela senhora. Eu sei que os irmãos vêm aqui lhe dar o pão, né? Ontem o irmão Ronaldo veio. Eu gosto muito do irmão Ronaldo, porque nós viajávamos para o Cabrito e ele era uma pessoa tão boa, assim, tão delicada. A gente via, quando a gente via uma pessoa assim, delicada com a gente, né? Tinha cuidado comigo, perguntava se eu estava sentindo alguma coisa e tudo. Eu digo, não, irmão, não estou sentindo nada, não. Lá, às vezes, né, estava assim com calor, nós botávamos as cadeiras lá fora, tardezinha, conversar, tinha comunhão. Né? Era lá do Cabrito, era tão bom. Viajava muito para os irmãos. Ó, irmã Maria, eu trouxe essa lembrança aqui do Ministério das Mulheres, meu Deus, que mandaram para a senhora, certo? Meu Deus, que beleza. Nós queremos honrar a vida da senhora, dizer que a senhora é importante, que a senhora está fazendo muito falta nas reuniões. Mas já foi no dia que pôde, né? Meu Deus, quando tem a reunião, quando é de domingo tem reunião, eu digo, meu Deus, se eu pudesse eu estava lá. Mas, Senhor, tu sabe, se eu não estou lá é porque o Senhor não quer. Se o Senhor quisesse, eu estava lá. Tá certo. Mas, graças a Deus, o Senhor me ajuda, me dá força, me dá coragem. Mas no dia que o Senhor me der força mesmo de verdade, eu vou. Amém, aleluia. Muito obrigada, irmã Maria. Nada, deixa eu dar um abraço. E um cheiro. Jesus é o nosso Senhor, o Senhor lhe fortaleça, viu? Amém.